Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô aqui com a Camila Vargas. Camila Vargas, ela é moderadora do grupo Libertarianismo, administradora da página do Foda-se Estado no Facebook, administra o Instituto Daniel Fraga de Estudos Anarcocapitalistas e foi uma das organizadoras da primeira conferência anarcocapitalista do Brasil. Camila, se apresenta aí. Olá, galera. Tudo bom? Obrigada, Augusto, pelo convite. É um prazer estar aqui. Beleza, vamos começar. Camila, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história, o que que você era antes de ser libertária, falasse um pouco do como você conheceu o movimento. Ok, bom. Eu, quando jovem, eu sempre tive uma natureza rebelde e anarquista, né? Contestadora de autoridades, de todos os tipos de autoridades, muito mais autoridades do que eu rejeito hoje em dia. Hoje em dia eu sou adepta das autoridades naturais e voluntárias, né? Mas naquela época eu rejeitava qualquer tipo de autoridade. E eu tinha uma natureza bem anarcocomunista, apesar de não estudar a filosofia em si. Eu já defendi todo tipo de ideia que eu desprezo hoje em dia, além do anarcocomunismo, como também feminismo, progressismo, ecochatismo, mas vinha superar isso com o tempo, né, conforme eu comecei a estudar filosofia. Eu comecei a ter contato com a filosofia libertária através de um fórum no Orkut que não tinha nada a ver com o tema. Caraca, isso aí é antigo, hein? Pelo amor de Deus. Você conheceu o libertarianismo atrás de Orkut. Então, tipo, na época, eu ainda era estudante de faculdade, fazia fotografia, cursava fotografia, né? Tinha as minhas ideias bem esquerdistas e progressistas. E eu conheci uma pessoa que era anarcocapitalista, isso em 2008, o IMB nem existia ainda, sabe? Não tinha conteúdo em português sobre filosofia libertária ainda. E essa pessoa, que eu considero meu professor, a pessoa que me introduziu no universo libertário e anarcocapitalista, foi me ensinando aos poucos e sobre economia. Uma coisa que eu nunca vou me esquecer foi quando eu aprendi o que era inflação, sabe? Que eu entendi que eles podiam roubar da gente simplesmente desvalorizando o dinheiro. Aquilo foi simplesmente blow minding para mim. E foi um processo bem longo, né? Porque como o movimento ainda estava nascendo aqui no Brasil, eu só tinha o contato com esse cara que foi me ensinando aos poucos. Eu não tinha acesso a muito conteúdo, então foi um processo bem lento mesmo. Eu dei uma viajada complexa pelo diagrama de Nolan. Eu saltei do anarcocomunismo para o mutualismo. Do mutualismo eu saltei para o conservadorismo, né? Um belo de um salto, inclusive. Eu pulei de um lado De do um lado pro diagrama. outro. Sim. E do conservadorismo para o liberalismo, do liberalismo para o minarquismo, do minarquismo para o anarcocapitalismo, mas aí eu não falo nem libertarianismo, eu falo anarcocapitalismo, porque era uma visão bem superficial e utilitária, no sentido de que o livre mercado é um deus, ele vai acabar com a pobreza, é muito bom, é positivo e é isso que eu quero. Era, né, um conhecimento bem limitado. E a segunda geração do movimento libertário brasileiro, ela era bem nessa pegada mesmo, sabe? Porque a primeira geração, que foram as pessoas que estiveram envolvidas com o libertarianismo no Orkut, essas pessoas, elas realmente estudaram a filosofia, porque eram pessoas que, tipo, elas tinham que ir buscar o conhecimento, né? Não tinha isso aqui sendo divulgado
como Tinha que tem hoje em buscar em dia. inglês mesmo, É, que ter lá na, trabalho mesmo. lá Hoje na tá tudo, fonte. hoje tá tudo traduzido já, os caras tudo já tem a página lá do Orreda lá com os Piratas do Roger. O cara faz um trabalho legal, os Chioca que traduziram uma par de coisa. Hoje é tudo esses ANCAP Nutella aí. E não só isso, né? Hoje o material também está muito mastigado. Se você não tiver afim de pegar e ler um livro de 200 páginas para entender o que é a praxeologia, você pode assistir um vídeo no YouTube que vai te dar um resumo que dá para você ter uma noção básica do que é a praxeologia. É óbvio que o ideal é você estudar, pegar o livro, os artigos, né? Mas se você quiser ter uma introdução no assunto, é muito mais fácil hoje em dia. E então a primeira onda desses libertários que estavam lá no Orkut, eles realmente foram direto na fonte e estudaram muito, eles tinham noção de filosofia da ética e tal, mas mesmo assim ainda era um movimento amadurecendo, sabe? E a segunda onda do movimento, que é a qual eu pertenço, estava ali entrando meio que de gaiato numa coisa nova que estava surgindo. Eu me lembro quando eu fui apresentada a página do Partido Liber, que foi o primeiro projeto libertário brasileiro. E depois, logo depois do Partido Liber surgiu o site do IMB. E é ali que eu comecei a estudar um pouco, né, ler os artigos, tive acesso a alguns livros, comecei a ler os livros. E foi lá para, eu imagino que 2012, 2011, 2011 que eu me tornei uma anarcocapitalista. Em 2012 eu já estava lá no Facebook interagindo com o movimento, porque antes disso eu não conhecia outros libertários além desse meu professor, né, o cara que me introduziu e me ensinou grande parte do que a base, né, de tudo isso foi ele que me ensinou. E ali nessa época no Face, poxa, eu interagi com muita gente ali no grupo Debate Político, que era um grupo que recebia pessoas de todas as orientações filosóficas, mas era aonde os anarcocapitalistas frequentavam no Facebook, sabe? Uhum. E ali rolava muita, tipo, os ANCAPs refutavam todos os sócios de todas as cores, sabe? Era bem legal. E também o movimento nessa época ainda era muito misturado, tinha um fusionismo muito grande com o liberalismo. Então, os anarcocapitalistas também estavam todos inseridos ali no grupo liberalismo. E nessa época, inclusive, eu conheci o Kim Kataguiri, o Paulo Cogos, o Lacombe Laus, a Larissa, e Começou a fazer suas amizades dentro do movimento. e ter influência, né, dessas pessoas também, porque pessoas como o Cogos, o Lacombe, eles me ensinaram muito, eu aprendi muito com eles. Foi lá para 2013 que eles começaram a popularizar para nós da segunda geração um pouco da filosofia ética, né, que a galera estava realmente bem rasa nesse assunto. E eu aprendi bastante com eles nesse sentido, primeiramente tendo contato com o justnaturalismo, depois, mais para frente, com o justracionalismo, né, e outras vertentes também justnaturalistas, né, não só o justracionalismo. E em 2014, o movimento sofreu uma influência aqui no Brasil muito grande de Jesus Huerta de Soto, pessoas como eu, o Cogos, o Lacombe, o Takaki, o Atalima, do Foda-se Estado, né? Ficamos encantados com o discurso radical dele e começamos a divulgar essas ideias aqui no Brasil. E foi isso que popularizou aqui no Brasil o brutalismo e o purismo, né? Essa ideia de
rejeitar os meios políticos, o fusionismo, e partir para um discurso mais radical, a ética mesmo, né? E foi aí que surgiram, por exemplo, a página de memes do Instituto Daniel Fraga, de Institutos Anarcocapitalistas. Através do trabalho dessa página, eu consegui me aproximar do Daniel Fraga, foi uma experiência incrível. Pera, tu realmente se aproximou do Daniel Fraga? Sim, ele chegou inclusive ser... Onde ele tá, Camila? Isso é uma coisa que eu também... Isso eu também gostaria de saber, mas pela segurança desse mito, eu prefiro não ter essa informação. Certo. E ele foi administrador da página com a gente, ele interagia muito comigo e com a Tá nessa época. Inclusive na página também, se você acessar a página e pegar os memes antigos, você pode ver ele comentando na página, respondendo as pessoas lá. Eu tenho saudade, muita saudade disso. Foi uma época bem especial. Eu chamo essa época de... Bateu uma nostalgia aí, não bateu? Bateu demais. Eu falo que essa é a época de ouro do movimento, sabe? Porque nós tínhamos, não só por essa interação com o Daniel, sabe? Tinha muita gente boa produzindo conteúdo nessa época, gente que saiu do movimento por motivos diferentes, tipo o Lacombe saiu por causa de doutorado, hoje em dia, e também por problemas nas redes sociais, porque, bom, quem ganha notoriedade na rede social vai ter contato com muita gente tóxica, né? Isso acontece em qualquer meio. Hein? Qualquer pessoa que ganhar notoriedade vai ter gente que vai amar e vai ter gente que vai odiar. Então ele acabou se afastando, né? Das redes sociais, mas ele ainda produz algum conteúdo no blog dele. Outras pessoas também se afastaram, o Takaki se afastou, o Teodoro, João Marcos Teodoro, ele escrevia artigos para o Foda-se o Estado, também muito bons. Bom, tem outras pessoas também que ainda estão no movimento, mas também não estão mais tão ativos, né? Tão produtivas, né? E, enfim, naquela época a gente tinha realmente, assim, muita coisa boa sendo feita. Certo. Agora, Camila, eu queria um pouco que você falasse por que você acha que hoje, agora que você já tem uma bagagem aí que você carregou, seria interessante se você falasse por que você acha que o que você está lutando é certo. Por que você não parou de lutar por isso até agora? Certo. Eu gosto de falar primeiro que eu sou uma pessoa que gosta de estudar e questionar, e é aquela busca eterna pela verdade. Eu não tomo nunca um posicionamento como determinado, sabe? É isso e ponto. Eu sempre vou questionar as minhas ideias e buscar ver se eu estou no caminho certo para encontrar a resposta verdadeira, né? Mas e somando a isso também, né? Enfim, não, peraí, deixa eu complementar esse raciocínio. E eu acredito que a filosofia da ética jus-racionalista seja a resposta mais coerente que eu tenha encontrado até então para a questão ética, né? O que é crime e o que não é. O que é certo e o que é errado, né? Exato. E considerando isso, eu sempre gostei de discutir, debater, né? Faz parte da minha natureza. E quando eu percebi que, tipo, o tanto de ideias tóxicas que eu já tinha defendido, como que eu vim de um extremo que hoje que eu desprezo tanto as ideias, e eu penso assim, cara, se eu conseguir ser salva, qualquer um pode ser salvo. Então eu me dedico a tentar fazer da mesma forma que
alguém estendeu a mão e veio e se dispôs a me mostrar os erros e as incoerências das ideias que eu estava defendendo, eu tento retribuir isso de alguma forma, também estendendo a mão a outras pessoas e estendendo esse debate com elas, né, para ver se eu consigo mostrar as incoerências e os pontos que eu estou enxergando aonde eu puder. Onde eu ver um erro e conseguir mostrar, olha, isso que você está defendendo tá errado por isso e por isso, eu vou me esforçar para fazer isso. E por muito tempo eu militei para fora do movimento, sabe? Tentando converter socialistas em libertários. Hoje em dia eu tenho um trabalho que é diferenciado, eu trabalho mais internamente no movimento, eu tento trabalhar a qualidade interna do movimento, assim como o Cogos, por exemplo, e o Lacombe fizeram comigo, me tirando do utilitarismo e trazendo para o justnaturalismo. Eu tento trazer esse tipo de trabalho para dentro do movimento, e também porque eu desenvolvi muito apego, muito carinho pelo movimento, né? Então é uma forma de enriquecer, de contribuir de alguma forma com uma coisa com quem eu tenho tanta estima, assim, né? Então agora eu queria que você falasse um pouco do que você faz, do que você fez e o que você faz hoje para melhorar a divulgação do movimento. Qual é o trabalho que você exerce para melhorar a, a proliferação da ideia? Certo. Olha, na época de ouro do movimento, né, lá para 2014, existia um canal no YouTube que chamava Debate Ancap. Na verdade, o canal ainda existe, mas não é mais ativo, né? Ali aconteceram grandes debates que, para mim, contribuíram muito nesse trabalho interno do movimento. O dono do canal, ele era utilitarista. Eu não sei quais são as ideias dele hoje, mas eu acredito que ele ainda seja utilitarista. Mas, independente disso, ele promoveu os debates, sabe? Se hoje o justnaturalismo é a ideia predominante dentro do movimento, grande parte disso é graças a esses debates que aconteceram nesse canal, que popularizou para a massa do movimento as ideias justnaturalistas. E eu participei muito desses debates, não só no canal dele, mas em outros canais também. Eu percebi que isso era uma forma boa de transmitir conhecimento, e sempre que eu tenho oportunidade ou de debater ou de fazer isso que eu estou fazendo agora aqui, participando dessa entrevista, é uma coisa que eu tenho prioridade, sabe? Que eu vejo isso realmente como uma ferramenta muito boa para melhorar a qualidade interna do movimento. E também com a página de memes, por exemplo, do Instituto Daniel Fraga de Anarcocapitalistas, outras páginas também de memes que eu já trabalhei, com o projeto do Foda-se o Estado, né, que é um lugar onde já se divulgou muito artigo de autores daqui do Brasil. Hoje em dia isso tá mais lento, né? Tá faltando um pouco, apesar de ainda ter. E também muita tradução. Tá, né, disponibilizada lá no site. Eu também, no início do Foda-se o Estado, eu trabalhei vendendo camisas do site, que eu acho que também é uma forma legal de você fazer uma propaganda, né, da filosofia, atrair pessoas de fora para dentro. E eu tô com um projeto que, enfim, eu não posso falar muito desse projeto Lá ainda, vem, porque toda vez que vem
um entrevistado aqui que eu venho falar alguma coisa. Ah, fala aí o que que você tá. Aí ele começa a falar das coisas, ele fala, eu tô com um projeto aí ele dá a iscazinha e fala, não, mas eu não posso falar muito sobre ele, porque ele é secreto, que não sei o quê. Meu, que raiva que dá, um fala ou não fala? Não, mas olha só. O que eu quero falar desse projeto é o seguinte, que está faltando no movimento agora alguma coisa, alguma espécie de algum agente que promova coisas, né? Que promova eventos, que promova cursos, que promova palestras, que promova encontros. E, enfim, o que eu posso falar desse projeto é que o objetivo desse projeto é esse. Eu participei, né, como você mesmo falou, da equipe organizadora da primeira conferência narcocapitalista que aconteceu em São Paulo no início do ano passado. E parte dessa equipe organizadora, que é eu, a Paula Misa e o Stefano Justo, decidimos fazer isso de uma forma um pouco, né, não fazer apenas a conferência, fazer a conferência dentro de um outro projeto maior ainda, que vai englobar outras coisas além de conferências. Então, nós três estamos juntos aí, assando no forno esse projeto, que eu tenho certeza que vai dar uma balançada no movimento quando sair, porque Olha, acho que dependendo do que for, eu também tô fazendo um negócio aí com o pessoal. De repente a gente pode estar até juntando. Eu não sei se você conhece o Dante, o Slammer, o Jay, claro, eles são produtores de conteúdo musical anarcocapitalista. sim, E eu a gente, conheço. e a gente vai fazer aqui em São Paulo o primeiro evento musical ANCAP, só com música ANCAP. Nós já estamos vendo lugar. Primeiro não, Não, já porque teve, mas não foi um. Pelo que a gente tá organizando, eu acho que o nosso vai ser maior, hein? Queria falar nada não, assim espero. porque o negócio é que o objetivo é só aumentar a audiência. O Slamer, é, ele cantou na conferência ANCAP. O Dante também não cantou? Ele tocou, não tocou? O Dante tocou no Festival Isso, Libertário. Foi isso. outro evento que eu colaborei com a organização. Foi organizado, inclusive, por um dos patrocinadores da conferência ANCAP, que é o Alex, da Narcotatuaria. Né? E teve outras pessoas envolvidas também, teve outros voluntários da Conferência ANCAP que também estavam na organização, a Misa também estava na organização. Eu não vou falar o nome de todo mundo agora, porque vai dar branco, e aí eu vou Aí ficar. você vai faltar alguém, essa pessoa vai ficar chateada. É. Mas aí, assim, foi um evento bem legal. Ele não foi apenas musical, né? Eles também, como é que fala? Eles transmitiram documentários, teve palestra também. Mas o foco era cultura, no geral. Uhum. E, enfim, eu fico feliz de saber que vocês estão organizando outro evento nesse sentido, né, de cultura libertária, que eu acho que o momento pede muito. Eu acho que o movimento está num momento de sair um pouco dos estudos filosóficos, não que isso não seja importante, mas eu acho que a gente tem uma gama de abordagens para fazer, e uma que eu acho sensacional é a cultura, né, a música, a ficção, seja textos românticos ou, né, vídeos, minisséries, crônicas, né? A gente tem o Mike Kister, né, que Tá inclusive faltando um poeta ANCAP. Eu não vi nenhum até agora. Exatamente. Tem que ter mais cultura libertária. Eu ia citar agora o Mike Kister, né, que inclusive também participou da Conferência Narcocapitalista, e apesar do trabalho dele não ser uma militância libertária, ele, de certa forma, incute ali
hora ou outra, as ideias libertárias. O último vídeo mesmo que eu assisti dele, ele dá uma tiradinha assim, mas tem que sonegar mesmo, sabe? Então, ele coloca, umas pequenas pílulas red pills, assim, dentro do trabalho dele, que eu acho muito legal também, que o anarcocapitalismo e o libertarianismo sendo divulgado de forma mais espontânea, não tão militante como eu Uhum. faço, por exemplo. Certo. E, Pera aí. Quer continuar? Pode continuar. não, só para finalizar, para deixar o pessoal curioso também, com a pulguinha Ah, é atrás que da orelha. eu cortei você e você não terminou. Ah. Não, é outro projeto secreto. É porque eu queria comentar que aqui em Vila Velha eu conheci e fiz amizade com vários anarquistas e nós estamos organizando vários projetos agoristas, mas infelizmente esse é o tipo de coisa que a gente não pode divulgar na internet, sabe? Então eu convido os Vocês vão anarcocapitalistas. explodir Brasília, já entendi. Então eu convido os anarcocapitalistas do Brasil Ela não negou. inteiro. Ela não negou. E o pior é que eu conheço gente que é bem assim mesmo, mas enfim. Para vir para Vila Velha, para conhecer os projetos que nós estamos fazendo aqui, até para que isso possa ser replicado fora do Brasil. E a ideia é a gente montar uma rede agorista e conforme, tipo, nós estamos construindo a nossa aqui em Vila Velha, em Vitória, né, na Grande Vitória, e a gente quer expandir ela para o Espírito Santo inteiro. E, e eu quero que as pessoas construam as suas próprias redes agoristas nos seus municípios e estados para que a gente possa futuramente estar cruzando essas redes agoristas. Mas é necessário para isso o contato humano também, sair um pouco da internet, porque infelizmente aqui nesse espaço nós estamos muito vigiados e controlados. Eu uso VPN. Tem que usar também. Sim, claro, tem todos os macetinhos, né? Mas nós ainda estamos, o nosso projeto ainda está completamente offline por questões de segurança mesmo. A gente ainda está desenvolvendo metodologias seguras de se comunicar sem correr nenhum risco de espionagem. Belo e moral. Achei interessante. Se chegar aqui em São Paulo, eu apoio, eu apoio. Bem, agora, Camila, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas perspectivas para o futuro do movimento. Você acha que a gente está melhorando? Você acha que está expandindo? Mas você acha que como é que está o libertário médio, assim, por assim dizer? Olha, eu acho que o libertário médio, hoje, eu não sei precisar, eu diria que a gente já está na quarta onda do movimento. Se a gente comparar o libertário médio dessa onda atual com o libertário médio da minha segunda onda ali, quando eu era uma pessoa ainda nadando abraçadas no movimento, eu acredito que o libertário médio de hoje ele entende mais do que o libertário médio daquela época, por conta dos motivos que eu expliquei. Hoje tem muita informação mastigada, né? Você já tem acesso básico à informação com muita facilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o movimento vem tendo alguns problemas, que ele vem sendo minado de algumas formas. Mais ou menos o problema que aconteceu lá nos Estados Unidos, essa divisão que aconteceu entre progressismo e, vamos colocar, conservadorismo. Eu não sei se são duas divisões que existem, né? Tem a divisão entre os progressistas e conservadores, e tem também a divisão entre os humanitaristas e os brutalistas. Que é um humanitarista? Ok. Eu pedi pro Ojeda dar uma esclarecida sobre isso, mas eu acho que não ficou um tanto legal. Você podia diferenciar o que é um humanitarista e o que é um brutalista? Ok.
Humanitarista é... Bom, existem vários graus, né, de humanitarismo, então eu vou tentar não ser injusta com certos tipos de humanitaristas. Mas o humanitarismo, ele é uma forma de se defender as ideias da ética, né, a ética libertária, de forma que você não choque as pessoas que não têm contato com essas ideias. Então, o humanitarismo tende a dar floreios no discurso e tornar o discurso mais agradável, menos impactante para a sociedade que está acostumada com ideias muito distintas das que a gente defende. Por exemplo, a defesa que nós libertários fazemos de que expor ideias não é crime. Então, uma pessoa ter uma opinião racista, por exemplo, por mais que a gente despreze isso moralmente e combata isso de outras formas, que não através da ética, não criminalizando esse discurso, né, não é crime, né? E os humanitaristas tendem a não gostar de divulgar esse tipo de argumento dentro da ética. E existem algumas nuances, tá? Existem humanitaristas que defendem até que não, que a gente até brinca e chama isso de PNO, que é o princípio da não opressão, onde eles chegam ao ponto de criminalizar o discurso, dizendo que ideias são crimes, sim, e que se você ofendeu o amiguinho, você está cometendo um crime. Então existe, né, nuances ali dentro do humanitarismo. E você perguntou do brutalismo também? Isso, perguntei. Eu queria que você diferenciasse o que é um do outro. Tá, e o brutalismo seria a defesa da ética preto no branco como ela é, sem florear o discurso, sem rodeios, né? E sendo direto e, enfim, sendo claro e não fazendo nenhum tipo também de concessão da ética da propriedade privada no seu discurso, fazer o discurso mais radical possível. Uhum. E, Certo. bom, vou continuar o raciocínio então, falando do problema lá nos Estados Unidos. Isso. Então, teve essa divisão, né? O Jeffrey Tucker, que é a pessoa que, vamos falar assim, lidera ali o lado humanitarista, entrou com um conflito muito grande com o Hope e, sabe, infelizmente as coisas lá tomaram um rumo que me preocupam muito, sabe? Não só o Jeffrey Tucker, como o SFL, né, o SFL, falando em português, começaram a atacar muito o Hope e inventar coisas que não fazem o menor sentido sobre ele. Inclusive, para quem não viu ainda, no YouTube tem uma página, tem um canal Bunker Libertário, que tem uma palestra do Hope onde ele fala por longo tempo sobre esses ataques que o SFL faz contra ele, onde eles acusam o Hope de ser fascista, de ser racista, de ser homofóbico, de querer eliminar. Aí existem também nuances de discurso, né? O discurso mais tranquilo fala que quando o Roupa fala em remoção física, ele está falando em proibir os homossexuais na propriedade privada idealizada dele. E os mais absurdos chegam a dizer que ele quer não apenas matar os homossexuais que estão na propriedade dele, como ele quer sair pelas propriedades do mundo inteiro matando homossexuais, para você ver o nível que chega as mentiras e absurdos que estão falando do Hope. E só para deixar claro aqui, para quem não sabe,
eu acho importante frisar que o Hope está falando no livro, quando ele fala de remoção física, ele está falando de uma propriedade privada que tenha regras privadas que rejeitem, ou seja, que proíba ali naquela propriedade o discurso em prol e defesa de minorias. Então, essas militâncias que defendem minorias, ele explica que isso é nocivo, que isso naturalmente leva ao coletivismo e que pode acabar endossando o discurso estatista, socialista, né? E por isso ele acredita que isso não deve ser alimentado e permitido numa sociedade sadia. Mas ele está falando de regras privadas e em momento nenhum ele está falando de pessoas e suas práticas individuais. Ele está falando de militância de minorias. Então, acho bom esclarecer isso daqui antes que alguém venha com alguma acusação. Exatamente. E, enfim, o movimento lá nos Estados Unidos, ele, em grande maioria, ele tende para esse lado humanitarista hoje em dia. Se você entrar nos grupos libertários americanos, você vai ver que as pessoas odeiam Hope lá. E que elas reproduzem esse tipo de discurso que eu acabei de explicar aqui. Eu mesma, inclusive, participei de um debate no maior grupo libertário americano que tem. Eu não lembro o nome do grupo agora, até porque eles vivem mudando o nome do grupo. E eles começaram a banir os membros brasileiros desse grupo. Então eu fiz um post lá falando que eles estavam agindo da mesma forma que o Hope, eles estavam praticando a remoção física de discursos que eles rejeitavam dentro da propriedade deles, ao mesmo tempo que eles estavam fazendo isso por discordar de pessoas que defendiam isso. Porque os brasileiros estavam indo lá para defender o Hope e a remoção física, e eles estavam sendo fisicamente removidos por causa disso. Então eu falei que eles estavam sendo contraditórios. E, enfim, eles, né, teve um monte de acusação sem sentido, sem pé nem cabeça. Para você ter uma ideia, as pessoas que nos acusam de ser intolerantes começaram a nos chamar de... falar que brasileiros macacos têm que ser removidos mesmo. Então, quer dizer, os tolerantes lá estavam praticando xenofobia com os brasileiros, porque, segundo eles, nós somos intolerantes. E nesse debate, o próprio Jeffrey Tucker apareceu falando absurdos sobre Hope, falando essas mentiras que eu acabei de falar aqui, que esse pessoal reproduz. E, impressionantemente, quem apareceu nesse post para defender o Hope foi o David Friedman, um chicaguista utilitarista, apareceu para falar que os justnaturalistas humanitaristas não estavam entendendo os justnaturalistas brutalistas. E ele foi lá e explicou o que era remoção física, falando que era, né, eram apenas regras de propriedade privada, que não fazia o menor sentido aquilo que eles estavam falando sobre o Hope. Esse crossover aí eu queria ter visto, hein? Pois é. Mas eu tenho o link disso, se a galera quiser ver depois, tá lá para todo mundo ver. Infelizmente o Tucker deletou os comentários dele, mas o do David Friedman continua lá para quem quiser ver. Enfim, eu vejo que isso, de certa forma, está atingindo o Brasil através de alguns grupos que também defendem as ideias humanitaristas. Nós temos algumas pessoas influentes aqui no movimento que são muito próximas do Jeffrey Tucker e que reproduzem esse tipo de discurso também em instituições grandes, em canais grandes. Então isso é uma coisa que me preocupa demais. E é uma coisa que eu combato muito também. Eu tô sempre que eu posso, eu tô levantando esse assunto e questionando e contrapondo, mostrando que isso não é verdade,
porque é uma preocupação muito grande que eu tenho, até porque quem está por trás, por exemplo, do SFL, são corporações, são peixes muito grandes, sabe? Então é uma militância muito difícil de se combater, considerando que os movimentos puristas e brutalistas, eles são muito espontâneos, são coisas que não têm um grande, grandes players do mercado por trás colocando dinheiro, entende? Então, fica muito o discurso de um nicho pequeno com uma voz fraca, gritando contra um grande nicho que está sendo financiado e apoiado por grandes players que estão colocando dinheiro e são movimentos grandes, né, que fazem sucesso tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Então essa é a minha grande preocupação e é uma das coisas que eu mais combato aqui dentro do movimento. Então quando as pessoas me veem levantando bandeira contra gradualismo e contra humanitarismo, contra esses grandes players que eu tô preocupada com eles, que eu tô... Então, quando tem muita gente que não entende a minha defesa ao purismo e critica isso, e eu acho importante que as pessoas entendam isso. Eu tô tentando combater o corporativismo que se infiltra dentro do meio libertário e mina ele com ideias estatistas, socialistas, progressistas, trazendo as pessoas que já estão dentro do movimento anarquista para fora do anarquismo e levando elas para o estatismo, né? Eu até falo muito isso, que as pessoas acham que o gradualismo é uma forma de anarquistas se infiltrarem no Estado para minar o Estado, mas, na verdade, o gradualismo é uma forma de estatistas se infiltrarem no anarquismo e minarem o anarquismo. Então, a minha grande preocupação é essa, e é isso que eu venho combatendo, e esse eu acho que é o maior problema do movimento hoje em dia. Certo, aproveitando que você já começou a falar sobre o problema interno, eu queria que você também falasse agora sobre qual que você acha que é o problema externo, a parte de libertários com não libertários. Como é que a gente conseguir interagir melhor com esse pessoal? Eu acho que nós já soubemos fazer melhor esse contato com o grupo externo. Acho que hoje em dia... Tamo ruim, é isso que você tá falando. Não é que tá ruim, mas é porque a sociedade também muda, né? Então as abordagens têm que mudar. Então a gente tem que... acho que a gente está num momento que a gente está estudando o que a massa, o povão está pensando hoje em dia para a gente readaptar o nosso discurso para fora. Antigamente eu acho que a gente dialogava muito com a direita, porque a direita estava fora do poder, né? A esquerda esteve no poder por muito tempo. E hoje em dia, eu não gosto muito de diferenciar de esquerda de direita, mas para facilitar a nossa conversa, eu vou tratar desse jeito. É tudo sócia. Pois é. E hoje, com a direita no poder, eu acho que a nossa abordagem ela tem que ser focada mais para a esquerda do que para a direita. E a gente ainda está dialogando muito com a direita. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que o pessoal devia começar a focar. O diálogo com a esquerda agora, porque eu acho que eles estão mais inconformados com o Estado nesse momento e eles vão dar mais ouvido para a gente. Eles estão mais abertos a nos escutar. A direita, a essa hora, tá ligada na Globo News assistindo o Bolsonaro com Trump lá nos Estados Unidos. Isso realmente está acontecendo agora, não sei se você está sabendo. Eu sei.
Graças a Deus, ao invés de estar assistindo isso, eu estou aqui conversando com você. Então é isso, eu acho que a gente tem que focar mais em conversar com quem está aberto a nos escutar. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca e ficar quebrando cabeça e falando com quem não quer ouvir a gente. Então é isso, uma abordagem mais que encante mais esquerdistas e progressistas. Acho que o momento é esse. Aí é complicado, né? Você pega os brutalistas e você quer que o brutalista converse com o progressista e com o esquerdista de forma pacífica para tentar convencer ele. Azeda muito isso. Mas olha, isso é possível. Existem sim. O movimento, o anarcocapitalismo, ele é uma coisa que funde as ideias, sabe, de direita, de esquerda, conservadora, progressista. A gente tem isso a nosso favor. Né? Nós temos pautas que vão atrair todo tipo de socialista. Basta a gente saber trabalhar elas e apresentar elas da forma correta, e quando eu digo correta, é falando de marketing, comunicação, né? Usar de inteligência e expertise para atingir cada público certo. Camila vai montar um marketing multinível para o libertarianismo para poder chamar mais atenção. Brincadeira. E eu gostaria até de ressaltar aqui que, apesar de discordar muito dos progressistas e nem tanto dos conservadores, eu não me considero nem uma coisa nem outra. Eu discordo um pouco das duas coisas, concordo um pouco com as duas coisas. Acho que ambos estão errados na questão final do que eles defendem. Então eu não me considero nenhuma coisa nem outra. Mas considerando isso, eu acredito que por, né, ter essa certa afinidade com ambos os grupos e discordância com ambos os grupos, eu tenho muita facilidade de interagir e abordar a ética libertária com ambos os grupos também. Então, acho que é legal também a galera focar, sei lá, se você é um conservador e acha que a tua abordagem não vai funcionar com um progressista, então também nem perde tempo com isso, sabe? Foca e produz aquilo que você acha que você vai fazer de melhor e que provavelmente vai atingir mais pessoas. Certo? Palavras aí da Camila, conselhos aí da anciã do libertarianismo. Brincadeira, Camila. Ó, você foi uma das entrevistadas que eu chamei. Velho é foda, né, mano? Você fala pra ele, sempre tem aquele negócio, na minha época era melhor, que não sei o que. A partir de hoje vou te chamar de anciã do libertarianismo. Só falou que na época de ouro da minha época lá era bom, que não tinha. Aqui era tudo mato, que não sei o que. Exatamente. Pior que é verdade, era mesmo. Eu só acho assim, como eu não sou da primeira onda, eu tenho os meus anciões também. Então, enfim, mas tudo bem, se você quiser dizer que eu sou uma anciã, não vou discordar. Alô, Alô, alô. voltei. O Wi-Fi do meu computador tá com um problema. Infelizmente eu caí. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Onde a gente parou? Já estamos encerrando, aliás. Você quer fazer aí algum merchan? Falar, se você quiser, ó. Se o pessoal quiser te procurar, e procura você aonde no Instagram pra dar like nas suas fotos, como é que faz? Então, o meu Instagram ele tá paradinho, mas eu pretendo voltar com ele também. Foi até bom você me lembrar aqui para eu divulgar ele. Tanto no Instagram quanto no Twitter, as pessoas podem me encontrar com o @ancapmilavargas. E eu não sou muito ativa nessas redes sociais, eu sou uma pessoa que está muito ativa ali no Facebook, especificamente, inclusive, dentro do grupo Libertarianismo, que é um lugar que, né, dá muito trabalho, então eu tô sempre por ali.
Então elas podem me encontrar também com o perfil Camila Vargas. 2, eu peço que se forem me adicionar, me adicionem nesse perfil secundário. Eu não estou aceitando mais no perfil principal. Virou famosa, né? Aí quando o pessoal fica famoso já começa a subir um pouco o nível, aí não quer mais ninguém no perfil principal. Não, é complicado, é muita gente e eu nunca tive o trabalho de distinguir o perfil pessoal do perfil militante. E chegou num nível que ficou complicado de administrar, sabe? Então agora eu estou aceitando o pessoal lá na conta secundária. Ah, sim, eu estou divulgando. Camila, acho, enfim, é isso. E as propagandas, né? Claro que eu não posso deixar de fazer a propaganda da página, do site, no canal do YouTube do Foda-se o Estado. A nossa página também do Instituto Daniel Fraga de Estudos Anarcocapitalistas no Facebook. Olha o tamanho disso. Eu vou deixar um link, ninguém vai procurar isso, na moral. Ah, eu também gostaria de divulgar parceiros, né, que são pessoas que estão envolvidas nos projetos comigo, que é a Gatinho Capitalistas, o Imposto é Roubo, o site anarcocapitalismo.com.br, tem também a página Anarcocapitalismo no Facebook, que são dos meus parceiros de projetos, da Misa, do Stefano, do Atá. Eu não vou fazer propaganda aqui da Sal e da H3, porque o Ojeda já fez na entrevista Já. dele, Mas se quiser mas tá, fazer de novo, pode fazer. mas tá recomendado, já Tá bom. falei aqui, tá recomendado. Gente, tem muita coisa para divulgar, mas o que eu recomendo é que vocês fiquem atentos, então, lá no meu Twitter, que eu vou tentar dar mais uma atençãozinha a ele, que eu vou utilizar para fazer exatamente isso, divulgar os projetos que eu apoio, porque o que eu acho mais legal é que vem muita gente me procurar com um projeto bacana. Então, eu tenho uma rede de contatos muito legal e que eu tenho que aproveitar isso de alguma forma para fazer que esses projetos aconteçam, cresçam, e eu acho que a forma de eu colaborar com isso é divulgando essas pessoas. Então, já vou divulgar aqui a nossa entrevista e o seu canal lá no meu Twitter também. E todos os projetos interessantes que trouxerem até mim, eu vou estar divulgando também. E se eu não vier divulgar, não fica triste, não, gente. Eu sou uma pessoa chata, tá? Eu sou purista, eu sou radical, eu recuso me associar com certos discursos. Então, se eu não fizer propaganda do seu projeto, não leva para o lado pessoal, não misture o trabalho militante que a Camila faz com quem é a Camila pessoa. Se você vier trocar uma ideia comigo, eu vou trocar uma ideia com você no maior respeito, eu vou debater com você, mas se eu ver que você está defendendo alguma coisa parecida com as ideias que eu disse aqui na nossa entrevista que eu combato, infelizmente esse projeto eu não vou divulgar. Mas fora isso, manda lá para mim, manda no no Facebook. Quem tiver em algum grupo comigo no WhatsApp pode mandar por mim lá no WhatsApp também. Pode mandar pelo Twitter, que eu vou estudar o projeto com carinho e se eu achar legal, eu vou divulgar sim. Certo, Camila, muito obrigado aí pela sua presença. Eu fico imensamente grato por você ter concedido aí um pouco da sua escassez de tempo aí e nos ter proporcionado essa oportunidade de estar aí tendo a figura da Camila Vargas aqui no meu canal. Fico muito feliz de você me ter dado um pouquinho do seu tempo. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei bem feliz de estar participando da entrevista. E eu desejo sucesso para você no seu canal. Acho que é um projeto legal que deve ser levado para frente, que vai colaborar e somar muito com o movimento. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, Camila. Até mais. Até.